Graça e paz a todos, prazer enorme estar com vocês em mais uma oportunidade para a gente refletir na Palavra de Deus. E hoje, com lições de esperança, os montes de Jerusalém. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Sião. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 2. Eu vou ler em nome de Jesus, do versículo 2 até o versículo 4. E isto ocorrerá nos últimos dias, nos quais o monte da casa do Senhor será estabelecida no cume dos montes, e será exaltada acima das colinas. Todas as nações fluirão em direção a ela. E muitos povos irão e dirão: Vinde vós e deixai-nos subir ao monte do Senhor, em direção à casa do Deus de Jacó. E ele nos ensinará a respeito de seus caminhos, e andaremos nas suas veredas, pois de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E eles converterão suas espadas em lâminas de arado e suas lanças em foices. Nação não erguerá mais espada contra nação, nem aprenderão guerra nunca mais. Feche os seus olhos enquanto eu oro ao Senhor. Pai poderoso, Pai glorioso e santo que estás nos céus, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por este momento. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua unção, Senhor, em cada louvor que aqui foi ministrado, nas palavras que foram ditas, nas leituras que foram feitas. Obrigado, Deus, pela forma tão carinhosa com que nos abraça, com que nos protege, pela forma como tem cuidado de cada um de nós, de um jeito tão singular e tão especial. E a gente sente isso, Pai. Apesar de toda a luta, apesar de toda a angústia, a gente sente a Tua presença. Eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo possa derramar muito poder e unção no lar, na vida, no coração de cada um que acompanha essa transmissão. Eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo perdoe os meus pecados, Senhor, no nome de Jesus, a fim de que esta palavra ela possa fluir e encontrar lugar em cada coração. Dirige-me, ó Deus, ajuda-me, sê com Teu povo, sê com Teus filhos, no nome que é sobre todo nome eu oro, amém. Amém. Dá um pulo agora, se você manteve a sua Bíblia aberta, no segundo livro de Samuel, do profeta Samuel, no capítulo 5. Eu vou ler até o versículo 4. Olha só. Então, vieram todas as tribos de Israel até Davi em Hebrom, e falaram, dizendo: Eis que somos o teu osso e a tua carne. Também em tempos passados, quando Saul era rei sobre nós, tu eras aquele que saías e entravas em Israel. E o Senhor te disse: Tu alimentarás Israel, meu povo, e tu serás um capitão sobre Israel. Assim, todos os anciãos de Israel vinham até o rei em Hebrom, e o rei Davi fez um pacto com eles em Hebrom, diante do Senhor, e eles ungiram Davi rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 40 anos. Versículo 5 também. Em Hebrom ele reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 30 anos, 33 anos sobre todo Israel e Judá. Até aqui. Esse texto, traduzindo ele detalhadamente para você, Davi ele era rei em Hebrom, e lá ele reinava apenas sobre a tribo de Judá. E ele reinou ali por 7 anos e meio. Aí o rei
que reinava em Israel sobre as 11 tribos, Isbosete, ele morreu. Quando ele morre, se você prestou atenção nessa leitura, os chefes de grupos, de clãs, de famílias, os anciãos, eles se reúnem, eles vão até Davi e pedem para Davi reinar também sobre as 11 tribos. E ali eles fazem esse acordo. O texto diz que eles ungem a Davi para ser rei, lembrando que, só a título de curiosidade, desde o momento que Davi foi ungido na casa do seu pai por Samuel, desde aquele momento que ele era um adolescente, Davi por 3 vezes foi ungido, por 3 vezes derramaram o óleo sobre a cabeça de Davi. Aí aqui, Davi ele recebe essa unção daquelas autoridades das 11 tribos de Israel e ele passa a reinar, a governar as 12 tribos. Portanto, o reinado de Davi passa a ser unificado e ele passa a ter um poder extremamente amplo, extremamente grande. Bom, e aí Davi, nesse momento, ele começa a liderança dele. Quando ele começa a liderança dele, ele tem uma primeira ação. A primeira ação de Davi como rei das 12 tribos, como o rei de Israel e de Judá, o rei de toda uma nação, de todo um povo, a primeira ação dele, ele não pensa muito, ele não vacila, ele não fica, em dúvida sobre o que fazer, ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele já tem aquilo no coração dele. E é tão forte a ação dele, que eu não tenho dúvida que naqueles 7 anos e meio em Hebrom, Davi ele cultivava esta ação no coração. Mas ele entendia que estrategicamente, militarmente, politicamente, monarquicamente, ele não podia ainda, sendo apenas rei de Judá. Mas quando ele unifica o governo dele, ele parte para esta ação. E esta ação, que é a primeira dele, depois que ele passa a reinar, está aqui na sequência, nos versos 6 e 7. Eu vou ler para você. E o rei e os seus homens foram para Jerusalém até os jebuseus, os habitantes da terra, que falaram a Davi, dizendo: exceto se removeres os cegos e os aleijados, não entrarás aqui. Querendo dizer, Davi não pode entrar aqui. Todavia, Davi tomou a fortaleza de Sião, a mesma é a cidade de Davi. A primeira coisa que fez Davi foi pegar o seu exército e ele foi em direção a Sião para conquistar Sião. O texto aqui é a primeira vez que Sião vai aparecer. É o primeiro momento que a gente tem essa definição tão clara. Quando Davi faz isso, essa ação, ele está indo para uma fortaleza dos jebuseus, um povo ali em Canaã. E ele vai, e existe um deboche dos jebuseus. Eles olham para Davi e falam: a menos que você mate cegos e coxos, você não vai conseguir tomar a nossa fortaleza. Eles estavam debochando, dizendo que bastaria para eles ter soldados como cegos e coxos, que daria para combater o exército de Davi, porque eles nunca tinham sido abalados naquele lugar. Só que Davi, ele entra naquele lugar, ele conquista aquele lugar e ele dá o nome para aquele lugar. Então ali fica sendo conhecido como a cidade de Davi. E é no Monte Sião, nessa conquista, que Davi vai estabelecer ali o seu palácio e vai construir Jerusalém naquele lugar. A fortaleza dos jebuseus, para você ter uma ideia, tinha 1,5 km de diâmetro, muros altíssimos, uma região com vales íngremes, portanto era um lugar difícil o acesso. Por isso eles eram tão autoconfiantes que ninguém jamais conseguiria conquistar a sua terra, o seu monte ali.
Além disso, aquele lugar, o Monte Sião, onde ficava a fortaleza dos jebuseus, tinha uma fonte inesgotável de água, a fonte de Gihon. Portanto, o lugar era perfeito. O lugar tinha água, e sem água a gente não vive. O lugar, ele tinha toda essa geografia, e Davi cultivava no seu coração a conquista desse lugar. Quando Davi, ele coloca os olhos dele em Sião, na verdade, Davi, ele está voltando o olhar dele para um profundo movimento espiritual profético de 1000 anos atrás. Porque 1000 anos atrás, o coração de Deus também está no Monte Sião. 1000 anos atrás é quando a gente chega em Gênesis 14, e Gênesis 14 tem uma narrativa de 2 confederações, uma confederação com 4 reis, a outra confederação com 5 reis que estão lutando entre si. Quando uma das confederações vence, eles levam cativo com eles quem? Ló, o sobrinho de Abraão. E Abraão, quando sabe disso, ele entra em cena, e Abraão separa 318 homens dos seus servos. Essa informação é legal para você perceber que Abraão era um cara influente, era um cara rico, ele não era qualquer cara não naquela sociedade naquele tempo. O pai Abraão, o pai na fé, o patriarca, era alguém extremamente capacitado, habilidoso. Ele era o pai na fé, mas ele era o líder de uma batalha. Ele liderou 318 homens numa batalha, em menor número, mas ele foi para resgatar o seu sobrinho Ló, e ele venceu. Outra lição aqui que eu acho muito tremenda. Qualquer tio viraria as costas para Ló, porque Ló foi um sobrinho egoísta. Ló, quando teve que se separar do seu tio, ele escolhe para ele a melhor terra, a terra de melhor vegetação, a terra onde as coisas eram muito mais prósperas, muito mais bonitas, e deixa o seu tio no lugar mais árido. E Abraão não discute, Abraão vai para o lugar mais árido, e Abraão prospera, Abraão é abençoado por Deus. Mas quando Abraão fica sabendo que o seu sobrinho foi cativo de um exército, ele não tem dúvida, ele não guarda rancores, ele não tem vingança, ele não tem picuinhas, ele fala, não, agora ele está precisando, agora é urgente, ele está me chamando, eu tenho que socorrer. E Abraão vai e ele consegue resgatar o seu sobrinho, e ele é vitorioso. O rei de Sodoma chega a oferecer para Abraão prêmios, pagamentos, um monte de coisa. Ele oferece grana para Abraão, e Abraão fala, não, eu não quero nada porque a vitória é do Senhor, eu não quero nada disso, apenas eu quero que recompense os meus homens, que são aqueles 318, porque é justo, são os espólios da guerra. Mas tem algo aí no capítulo 14, toda essa história que eu estou te contando, que é impressionante. É algo que acontece que os intérpretes do Novo e do Velho Testamento, os teólogos, não chegam num acordo. Portanto, eu nem vou entrar nessa seara. Mas quem surge pela primeira vez no capítulo 14 de Gênesis é o sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque surge, e o texto diz que ele vem de Salém. Salém é justamente a região do Monte Sião. Salém significa paz, e é desse nome Salém que vai vir o nome também Jerusalém, e Jerusalém é cidade de paz, cidade perfeita. E Melquisedeque, ele surge, ele abençoa Abraão, e veja, mesmo Abraão sendo um cara que tem 318 valentes para sair para uma batalha, e aí por causa desse número, estudiosos chegam à conclusão que Abraão deveria ter em média 1000 serviçais que prestavam todo o serviço, toda a obra para ele. Mas Melquisedeque é superior a Abraão, porque Abraão é neste momento, em Gênesis 14, que ele entrega o seu dízimo de forma voluntária de todo o lucro que ele teve dessa batalha. É incrível as coisas que estão acontecendo aqui.
E Melquisedeque é o primeiro sacerdote que aparece na Bíblia. Ele é de uma ordem diferente da ordem araônica. Ele é um cara que vai aparecer em Hebreus capítulo 7, Hebreus capítulo 12, contando toda essa história. Mas Melquisedeque vem de uma linhagem especial e não dá para dar palpite de onde ele vem, quem ele é. Existem N interpretações. O fato é que o Salmo 110, no versículo 4, confirma que Jesus, ele é o herdeiro legítimo do trono de Sião, porque ele vem da ordem de Melquisedeque, ele tem um sacerdócio eterno. O que é um sacerdócio eterno? É um sacerdócio que não tem começo, não tem meio e não tem fim. Jesus é o nosso sacerdote. Então tudo isso acontece ali nesta região. Então essa região, ela está no coração de Deus, ela é especial para Deus. E Davi, quando coloca os olhos dele ali naquele lugar, ele vai convicto de que Deus está com ele. E ele vai para o Monte Sião. O Monte Sião, para você entender, quando Davi conquista essa fortaleza dos jebuseus, ele é um monte pequeno. Não tenha na sua cabeça as imagens que nós temos de pontos turísticos, como o Everest, como o Monte Fuji, não é nada daquilo. Não é uma montanha absurdamente alta, não. O Monte Sião é um monte pequeno. Se você prestou atenção no nosso vídeo antecedendo a mensagem, ali existem imagens em volta de Jerusalém e você não vê ali naquelas imagens nenhuma mega montanha, mas é um monte pequeno. O que é legal na evolução da narrativa bíblica? Inicialmente, Sião dá nome apenas para o monte. Só que Sião vai crescendo na narrativa bíblica e Monte Sião vai designar uma cadeia de montanhas e toda a área que está por ali. Evolui mais um pouco, Sião também vai dar nome para o templo. O templo é chamado de Sião. A gente evolui mais, Jerusalém é chamada de Sião, a Sião esperada, a Sião prometida, a Sião que vem do céu. E Sião também, por incrível que pareça, designa o povo de Sião. Portanto, você percebe que o nome ele vai crescendo em toda a narrativa. É muito interessante também nós pensarmos que Deus escolheu para ser a sua fortaleza o lugar mais impenetrável da terra de Canaã. Sião, a fortaleza dos jebuseus, ela nunca havia sido conquistada. Só que quando Davi vai, Davi conquista. Deus escolhe um lugar perfeito para ser a sede do governo e do poder dele na terra. E quando Davi conquista esse lugar, Davi entende que ali, a Jerusalém, a cidade do rei Davi, o Monte Sião, onde o templo será construído, Davi entende que ali, além de ser a sede do governo espiritual, do governo de Deus, ele entende que ali tem que ser sede de uma adoração constante. Sião, essencialmente, quando expande todas as suas divisas, quando vai dar nome para todos os símbolos, como o templo, a cidade, para todos os símbolos de importância na narrativa do povo de Deus, Sião é lugar de adoração. Davi leva isso tão a sério que a gente encontra essa escala que ele faz de 24/7, ou seja, 24 horas de adoração a cada dia da semana. Nos 7 dias da semana, teria que durante todo o dia ter adoração em Sião, no Monte de Sião. 1 Crônicas, capítulo 25, tem a divisão que é feita. São separados 288 músicos, instrumentistas, levitas, caras do momento do louvor, do momento da música, do momento da reflexão. E esses caras é lançado sorte em grupos. São grupos que não têm o mesmo número. Um tem 20 pessoas, outro tem 30, outro tem 2, outro tem 5, outro tem 10. Mas são grupos.
E a sorte é lançada, quando você lê o capítulo, você vai perceber que tem ali 24 horas. É a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, é para o dia inteiro. É um rodízio que é feito, sabe, o relógio de oração que às vezes a gente faz. Esta é uma ideia bíblica. Então, Davi, ele entende que esse lugar é um lugar de adoração, que a adoração ela não pode cessar. Não importa se o país está em guerra, não importa se tem pandemia, não importa se tem crise, não importa se tem corrupção, não importa se estamos sendo atacados. Precisa ter sempre intercessores, adoradores, gente que não cesse de orar, e glória a Deus porque existem pessoas no mundo inteiro assim. Nós não passamos um segundo sequer sem que exista pelo menos um adorador em algum lugar do planeta Terra clamando ao Deus do céu no nome de Jesus. E quando eu digo pelo menos um, eu estou sendo extremamente pessimista, porque eu tenho certeza que são milhares nesse mundo, porque nós temos nesse mundo mais de 2 bilhões de cristãos. Não é possível que nesse número todos sejam nominais, sejam relaxados. Existe uma semente de pessoas fiéis, de pessoas comprometidas com o reino, que não cessam de orar. Bom, e por que a gente precisa de toda essa adoração? Por que todo esse volume de adoração? Salmos 125, 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim está o Senhor em volta do seu povo. São os versos 1 e 2 do Salmo 125. E aí, nesses 2 versos, a gente aprende algumas lições fundamentais para a gente. O Monte Sião, ele representa uma barreira protetora. O Monte Sião, ele passa a sensação, a tranquilidade de segurança, porque ele funciona como uma barreira protetora, e assim ele funcionava para a nação de Israel. Desde pequeno eu entendi e fui ensinado assim, eu e meus irmãos, que o meu Monte Sião era a minha casa. Eu cresci num lar adventista da promessa. Eu nasci num lar assim. E eu fui ensinado que o meu lugar de refúgio, o meu lugar de segurança era a minha casa, a minha barreira protetora. Ali eu estava seguro. Eu aprendi que na minha casa acontecia a minha primeira igreja. Ali era a minha igreja. Ali deveria ser a minha igreja, independente de crises, independente de situações terríveis que o mundo passe. Eu tinha ali como a minha primeira igreja. Eu aprendi que a minha casa era a minha primeira escola. O meu Monte Sião, a minha barreira protetora estava ali. Eu sempre via isso diariamente, meu pai e minha mãe orando por nós. Todo pôr do sol de sexta-feira, a gente encontrava o nosso pai orando, o nosso pai entregando a semana e clamando a Deus a sua bênção, a sua graça sobre nós. Então, Sião como barreira protetora, o nosso Monte Sião hoje é a nossa casa. O nosso Monte Sião é esse lugar que nós temos, é esse teto que a gente habita, é esse canto que às vezes reclamamos, que às vezes praguejamos, lamentamos, murmuramos, porque não é exatamente como nós gostaríamos, porque as pessoas não se relacionam como deveriam se relacionar, porque não existe mais o respeito, o carinho, o afeto. Mas deixa eu te dizer, a sua casa é o seu Monte Sião hoje, é aí que o Senhor ordena a bênção para sempre. Aí a segunda lição, além dele ser uma barreira protetora, o Monte Sião representa para mim e para você a presença, a
clara e inquestionável. Um menininho, no momento de dormir, criança dos seus 4, 5 anos, estava no quarto e começou a chamar o pai. E esse menininho falava assim: pai, eu estou com medo do escuro, vem ficar comigo. E o pai, com sono, falava: filho, fica tranquilo, está tudo certo, não tem nada, está todo mundo aqui em casa. Pai, eu estou com medo. Filho, não tem nenhum barulho, está tudo tranquilo, não está nem chovendo, não tem trovão, não precisa ter medo. Pai, eu estou com medo do escuro. Aí o pai falou: filho, fica tranquilo, Jesus está aqui com a gente. Pai, eu estou com medo do escuro. Filho, fecha os olhinhos, dorme, porque Jesus está aqui. Nesse momento, o menininho, porque o pai foi até a porta do quarto e falou isso para o filho, né? O menininho olhou para o pai e falou assim: Oder, eu sei que Jesus está aqui, só que agora eu estou pedindo amor de carne e osso. Todos nós precisamos de uma presença clara e inquestionável. Já te disse que o nosso Monte Sião é a nossa casa. Eu louvo muito a Deus, porque eu sempre tive essa presença clara e inquestionável na figura do meu pai. Meu pai nunca faltou. O meu pai sempre esteve presente. O meu pai sempre foi uma referência de Deus para mim e, não tenho dúvida, para os meus irmãos. O meu pai sempre foi um homem simples, um homem humilde, o cara que escreveu um monte de lição bíblica, escreveu um monte de artigo para O Restaurador, escreveu livros. Um cara que vivia por esse mundo dando palestras, sendo requisitado, pregando. Um cara que escreveu as primeiras edições do O Doutrinal, o livro, o conjunto de doutrinas da nossa igreja. Mesmo a edição atual, grande parte do texto que está ali sai da pena dele, ainda que revisado, ainda que com palavras mais claras e modernas dos tempos atuais, sai daquela pena. E dentro de casa? Dentro de casa eu sempre vi o meu pai em amor, em companheirismo, ajudando a minha mãe. Meu pai nunca foi estrela. Meu pai sempre foi um pai amoroso. O que ele pregava no púlpito, ele fazia muito melhor em casa. Eu nunca me senti pressionado, eu nunca me senti oprimido pelo meu pai. O meu pai nunca usou o discurso: filho, eu sou o pastor Genésio, você tem que dar exemplo. Não, meu pai nunca fez isso. O meu pai foi o cara de testemunhar com o gesto, com a ação, com o testemunho dele, e de ensinar pelo exemplo. Um cara carinhoso, um cara presente, um cara bom papo, sempre com paciência, com um sorriso para a gente. Lógico, como qualquer pai, os seus momentos de perder a calma, de ficar nervoso, e quem nunca? Mas mesmo aí, olhava para o meu pai na sua humildade, nas suas falhas, nos seus defeitos, nos seus erros, mas eu enxergava nele alguém tentando, um adorador, um cara perseverante, um cara insistente, um cara que eu tinha certeza, o meu nome estava na oração dele diariamente. Portanto, a presença clara, a presença inquestionável, a tranquilidade eu tinha. Eu não vou esquecer quantas vezes a gente tem uma origem bastante pobre, de uma família bastante pobre. Eu lembro quando moramos em fundos de igreja, de templo, isso não trouxe para a gente, quando eu digo para a gente, eu e meus irmãos, nenhum tipo de complexo. Não, cara. Eu lembro a minha mãe é sensacional. Ela aproveitava uma liquidação que tinha na Vila Maria, em São Paulo. Eu nasci na Vila Medeiros, em São Paulo.
e lá ela ia fazer uma compra para o ano, e ela comprava 2 mudas de roupa para mim, 2 calças e 2 camisas. Pô, mas a minha mãe tinha a manha de comprar 2 camisas iguais e 2 calças iguais. E ainda que eu variasse a roupa com adolescente ali, eu estava sempre com a mesma roupa todo sábado. E na boa, aquilo nunca me deixou me sentir diminuído pelos meus amigos que cada sábado estava com uma roupa. Não, eu curtia todo mundo, brincava com todo mundo, gostava de todo mundo. Eu lembro a gente subindo e descendo o morro para chegar na igreja de Vila Medeiros, e as ruas eram todas de terra, esgoto a céu aberto. Era uma situação deprimente naquela Vila Medeiros. Acordava cedinho, minha mãe dava banho em todos os filhos, imagina, 5 filhos, na época ainda não tinha o Júnior, e eu pequenininho, minha mãe colocava a roupinha da gente, tal, para todo mundo bonitinho, e ia andando a pé para a igreja. Chegava tudo sujo porque era muito pó, cara. Os carros passavam, levantava pó, o pó grudava na gente, era aquela coisa. Chegava na igreja, aí eu entrava no templo, estava lá o pastor pregando, porquanto és pó, e ao pó tu te tornarás. Eu falava, não é possível, cara, não é possível. E a gente foi sentindo, sabe, o amor, a graça, a presença de Deus com a gente. Eu lembro as vezes que eu ficava doente, não tinha Unimed, não tinha plano de saúde, não tinha dinheiro para ir no médico, não tinha nada, cara, não tinha nada. Era minha mãe cantando hinos dobrados de júbilo na cozinha e orando e preparando um chazinho de limão. E me dava esse chá de limão e me dava amor, me dava carinho, sabe? Me abraçava. E aí vinha o meu pai, eu falava, chama o pai. Meu pai colocava as mãos sobre mim, eu sentia a mão dele macia, a mão dele que transmitia amor, transmitia paz. E meu pai orava por mim. E eu era curado, cara. Eu cresci desse jeito. Eu cresci com a presença clara. A presença inquestionável de Deus. Porque eu fui entendendo Monte Sião na relação tão complexa, tão difícil e ao mesmo tempo tão grandiosa de uma família, cara, de uma família. E ali eu senti tudo isso. A outra lição que traz para a gente, por que tanta adoração, é que o Monte Sião, ele representa lugar de adoração. A gente precisa adorar. Veja, quando Davi conquista Sião, Sião é um lugar pequenininho que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e se torna essa cidade que é hoje Jerusalém. Para você ter uma ideia, existem mais de 680 cidades com um número maior de habitantes no planeta do que Jerusalém. Mas você não vai lembrar de nenhum nome de cidade, colocando até as grandes cidades como Nova York, Pequim, como São Paulo. Você não vai ter nenhuma cidade que ocupe tanto as páginas dos noticiários impressos, televisivos, digitais, para o bem ou para o mal, como Jerusalém. Por quê? Porque os olhos de Deus, desde Gênesis 14, está voltado para Jerusalém, a menina dos olhos dele. E se Deus se interessa por Jerusalém, não tenha dúvida, o diabo também se interessa por Jerusalém. E a briga está ali naquele centro do mundo, naquele lugar que Deus escolheu. E é dali, é daquele povo, é dos judeus que vem Jesus para mim e para você. Ora, se Deus escolhe um lugar impenetrável, improvável, um monte pequeno, aparentemente sem importância, Deus continua fazendo exatamente isso. Deus continua escolhendo pessoas que são anônimas, que são pequenas, que ninguém vê, que ninguém dá valor, ninguém dá importância. E sabe o que ele faz? Ele faz o que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, 19. Vocês agora em Cristo, vocês são templos do Espírito Santo. No Monte Sião, num dos montes, das montanhas, o templo foi erguido. Agora eu sou o templo. Se eu sou o templo, o Espírito habita em mim. Se o Espírito habita em mim, é lugar de adoração. Portanto, nós somos adoradores 24 horas por dia, 7 dias da semana.
Acontece em mim e em você o que aconteceu lá em 1 Crônicas. Acontece em mim e em você a mesma decisão que tomou Davi. Nós precisamos ser adoradores. Nós precisamos nos entregar em adoração. O Monte Sião passa isso para mim e para você. E essa adoração é para o nosso tempo. E por que ela é para o nosso tempo? A profecia de Isaías, que eu li no começo, ela deixa isso claro. Eu vou voltar lá com você agora, para a gente ler. Vai lá, Isaías capítulo 2. E isto ocorrerá nos últimos dias, nos quais o monte da casa do Senhor será estabelecida no cume dos montes, e será exaltada acima das colinas. Todas as nações fluirão em direção a ela. E muitos povos irão e dirão: vinde vós e deixai-nos subir ao monte do Senhor, em direção à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará a respeito dos seus caminhos, e andaremos nas suas veredas, pois de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Você percebe nessa profecia que aqui em Isaías toda a evolução já aconteceu. Sião é tudo isso. Sião é o templo, Sião é a cidade, Sião é o monte, Sião é a casa, Sião é o povo. Agora olha o versículo 4. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E eles converterão suas espadas em lâminas de arado e suas lanças em foices. Nação não erguerá mais espada contra a nação, nem aprenderão guerra nunca mais. Eu vou ler de novo para você o versículo 4. A partir do ponto final da primeira frase. E eles converterão suas espadas em lâminas de arado e suas lanças em foices. Nação não erguerá mais espada contra nação, nem aprenderão guerra nunca mais. Essa frase, esse trecho do versículo 4, está gravado num muro em frente à ONU. Em frente à ONU, em Nova York, em Manhattan, existe uma praça com vários monumentos. Um dos monumentos é conhecido, ele foi apelidado, e assim ele ficou famoso, como o Muro de Isaías 2, versículo 4. Só que naquele muro, quem fez o muro, quem colocou o texto, decidiu colocar somente esse trecho. A ONU é uma organização que existe ali desde 1949, alguma coisa assim. Começou com a união de 51 países, hoje já está com quase 200 países. A ONU existe para garantir a paz na terra, para garantir alimento na terra, ordem na terra, saúde na terra, para defender os povos, os fracos, os oprimidos e os direitos humanos. Infelizmente, não é o que a gente vê. Infelizmente, a gente percebe que há décadas a ONU se tornou uma entidade política que ela age e faz as coisas onde ela tem interesse em agir e fazer. Muita grana corre ali, é muita disputa de poder na ONU. E eu tenho a impressão que a maioria dos seus integrantes, dos poderosos do mundo que compõem a ONU, quando vão ali para as reuniões da ONU, que a gente vê pela televisão, eles não dão a mínima para esse muro. Eles devem ler, nem saber que é do profeta Isaías. Mas esse texto está lá, porque esse texto deveria inspirar a pauta, o plano de ação da Organização das Nações Unidas. Mas qual o problema? O problema é que quem escreveu deixou de escrever o último verso. Porque a profecia aqui de Isaías para os últimos tempos é uma profecia para o reino do Messias, é uma profecia que ela vai ser consumada na aparição de Jesus Cristo Senhor, mas até lá tem uma dica aqui. Esse trecho de Isaías vai do versículo 1 ao versículo 5, e o 5º versículo eu não li a propósito, eu vou ler ele para você agora. Esse versículo deveria estar no muro também. Ó casa de Jacó, vinde e deixai-nos andar na luz do Senhor. Para que o versículo 4 se torne realidade, eu preciso, as nações precisam, os poderosos precisam
andar na luz do Senhor. A ideia toda da profecia, vinde, vamos subir ao monte Sião, de Sião sairá a lei, de Sião virá a nossa proteção, a nossa paz, o nosso governo. Toda essa ideia, ela depende de que a casa de Deus, o povo de Deus, ande na luz do Senhor. E todo aquele que tem interesse em usufruir, em receber as bênçãos do Senhor, que são simbolizadas no Monte Sião, eles devem andar na luz do Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Milênios passaram, o Monte Sião está lá em Jerusalém. Ele fica do lado da cidade velha, na lateral da muralha da cidade velha. Lá está o Monte Sião. E ele simboliza essa firmeza para mim e para você. Luz. Nós precisamos andar na luz do Senhor. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Jesus, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Todo aquele que me segue nunca andará em trevas. Essa frase de Jesus, essa expressão de Jesus, ela está no contexto do capítulo 8 do Evangelho de João, que vai de 1 a 11. O que acontece de 1 a 11? Acontece que uma mulher foi apanhada em flagrante adultério. E aí os seus acusadores pegam ela e querem apedrejar essa mulher. São religiosos, gente do povo, tradicionalistas, caras que querem apedrejar essa mulher. E aí eles trazem essa mulher até Jesus. E aí a situação dela é calamitosa, porque ela está correndo risco de morte. Aliás, se eles apedrejassem ela, segundo a lei deles, ela deveria ser apedrejada até a morte. Existe toda uma sutileza, existe toda uma malandragem daqueles acusadores, porque ninguém é pego em flagrante adultério sozinho. Um flagrante adultério tem que ter outra pessoa. Mas eles não trazem o homem que estava com ela. Eles trazem apenas a mulher. O homem eles protegem. O homem eles ocultam. Mas eles trazem a mulher. E essa mulher passa essa vergonha pública, à luz do dia, pega em flagrante adultério. O texto vai dizer que Jesus ele fica escrevendo na terra, na areia. E para mim, por mais que tentem explicar o que Jesus escrevia, para mim tem um simbolismo muito grande ali. O simbolismo é que coisas que se escrevem na areia ou na terra, essas coisas somem com o vento, com o tempo, e elas se apagam. E ali existia uma situação de uma mulher que precisava que os seus erros fossem apagados, que eles sumissem, que eles fossem levados. Ela não podia conviver com aquela marca para o resto da vida. É quando Jesus olha para os acusadores da mulher e pergunta: quem aqui não tem pecado, que atire a primeira pedra. O texto vai dizer que um a um, dos anciãos aos mais novos, começam a largar as pedras e sair cabisbaixos, sair sem palavras, sem saber o que fazer e o que falar. Quando todo mundo vai embora, Jesus ele olha para a mulher e fala: mulher, onde estão os teus acusadores? Não ficou nenhum. Aí ela: nenhum me condenou. Aí Jesus diz para ela: eu também não te condeno. E esse eu também não te condeno de Jesus é tremendo, porque ali naquele grupo, o único que poderia pegar um saco de pedras e apedrejar a mulher era Jesus. Porque a pergunta dele é: quem não tem pecado que atire? Ele não tinha pecado, ele não tem pecado, ele jamais terá pecado.
Mas este homem santo, ele não joga pedras em pecadores, ele derrama o seu sangue por pecadores. Então ele diz para ela: eu também não te condeno, vá e não peques mais, você está perdoado. Então, naquele momento, no versículo 12 que eu citei para você, nesse contexto, imediatamente, quando termina essa narrativa, Jesus ele olha e diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Jesus foi para aquela mulher, naquele momento, barreira protetora. Jesus ele se interpôs entre os apedrejadores e a vítima que morreria fatalmente. Jesus ele foi a barreira protetora. Jesus ele foi para aquela mulher uma presença clara e inquestionável. Ele simplesmente chegou e ela viu: o meu socorro chegou. E Jesus se colocou para aquela mulher se ela quisesse, porque a adoração é para voluntários, a adoração não é imposição, a adoração não é obrigação, a adoração é para quem ama Jesus Cristo. E ele se coloca para ela, ele mesmo, pessoalmente, como o Monte Sião da vida dela. Vai e não peques mais, eu sou a luz do mundo. E o versículo 5 do profeta Isaías, no capítulo 2, vai dizer isso: nós precisamos andar na luz do Senhor. João vai reforçar esta ideia na sua primeira carta, capítulo 1, 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. A gente precisa subir no Monte Sião. E o Monte Sião é justamente Jesus Cristo na minha e na sua vida, é a minha família, é a minha casa. E Jesus Cristo está fazendo grandes obras no planeta e pegando gente anônima como eu e você e abençoando. Qual é o problema? O problema é que é muito difícil andar na luz. É muito desafiador andar na luz. Por quê? Porque a luz revela a nossa sujeira. Porque a luz expõe as minhas fraquezas. Porque a luz, ela coloca os meus orgulhos, as minhas vaidades, as minhas falsas intenções. Tem muita gente no reino que manifesta um tipo de intenção. Eu estou fazendo isso para adorar, para isso, para aquilo, mas não. A intenção verdadeira tem a ver com a vaidade pessoal, o ego pessoal, o ego insaciável do ser humano. Quanta gente essa semana o que eu vi de escândalos no mundo gospel, de gente se revelando, gente mostrando a que veio. E aí você vê um monte de gente fraca na fé, que não tem o foco no Monte Sião que é Jesus, fraquejando, abandonando a fé, deixando a fé. O teu testemunho conta, o meu testemunho conta. Estar na luz é difícil. Para você entender, eu termino com o resumo do livro O Retrato de Dorian Gray. Nesse livro, Dorian Gray, ele é um jovem. E ele é um jovem muito bonito, ele está no vigor da sua juventude, e ele bate uma foto dele, e ele olha para a foto. Quando ele olha para a foto, ele tem uma crise existencial. Ele olha para a foto e ele pensa assim: caramba, eu vou envelhecer, eu vou perder a beleza, a minha pele ela vai começar a ter rugas, eu não vou ficar assim para sempre. E aí ele pensa na hora: se fosse possível trocar de papel, se eu fosse a fotografia e a fotografia fosse eu. Me parece que nós estamos vivendo uma sociedade exatamente como do livro O Retrato de Dorian Gray. Quando você anda pelo Instagram, quando você navega nas redes sociais, a gente vai encontrar um monte de pessoas com a síndrome de Dorian Gray. Pessoas que são escravas daquela imagem, são escravas daquela perfeição que o mundo impôs.
e elas conquistam para elas depressões, doenças emocionais, crises existenciais, porque ninguém consegue. Ninguém dá conta dessa perfeição que o mundo cobra e exige de nós. No livro, Dorian Gray pega a foto e coloca escondida no sótão da sua casa. E aí o livro vai se desenvolvendo e as coisas vão acontecendo. Os papéis são invertidos. Quando Dorian Gray ele faz alguma coisa ruim, fala alguma coisa ruim com os seus lábios, com a sua boca, o retrato, na hora, a boca do retrato, fica torta. Quando ele olha com raiva para alguém, os olhos na foto, faz aquele olhar de raiva, a foto vai se transformando. E ele continua, um jovem belo, na alta sociedade, curtindo festas, impressionando pessoas, conquistando. Ele não envelhece. A vida vai passando e tudo que ele faz se reflete na foto que está escondida no sótão. Só que essa vida dupla, essa vida de aparências, ela nunca nos dará satisfação, sentido e significado. Até que no livro chega um momento que ele mata, ele assassina uma pessoa. Quando ele assassina uma pessoa, a foto dele aparece com as mãos sujas de sangue. Ele começa a ficar tão irado por aquilo que ele fica com raiva da foto, e aí ele sobe no sótão. Quando ele sobe no sótão, ele sobe com uma faca, e ele começa a cravejar aquela faca na foto, e a rasgar a foto e a destruir a foto. Passa um tempo, o seu criado na sua casa percebe que Dorian Gray há muito tempo não aparece, e aí ele sobe, o criado, no sótão, para ver se ele está lá. Quando ele chega no sótão, a foto não existe, mas ele encontra Dorian Gray caído, morto, sangrando, com a faca cravada no seu peito. Qual é a lição do livro? A lição do livro é que, na verdade, a foto era o Dorian Gray. A foto é o que ele gostaria de ter sido. Aquela era a vida real dele, e não a vida de aparências e mentirosa que ele vivia. Ele escolheu as luzes deste mundo, a falsa luz do pecado, das armadilhas, das tentações, das luxúrias, das seduções. E escondeu o eu dele, o verdadeiro eu, no sótão. Só que aí ele morre, porque aí já não dava mais para ele. Ele se mata. Vem para a luz. Suba ao Monte Sião. Não tenha medo da luz. A gente precisa escalar essa montanha. A gente precisa receber de Deus a proteção. Porque de Sião é ordenada a bênção para a minha e para a sua vida. Não dá mais para a gente ainda achar que vai conseguir viver uma vida dupla. Uma vida onde a gente engana a nossa Sião, a nossa casa, a nossa família. Ou a gente se rende, se revela, se confessa enquanto é tempo. Ou podemos chegar numa encruzilhada inevitável e inescapável. Hoje, Jesus te chama. E Jesus fala para você: sobe a mim, venha a mim, você vai encontrar descanso. No Monte Sião tem lugar para mim e para você. No Monte Sião tem proteção, tem a presença dEle, e é na adoração a Ele que nós viveremos na luz. E na luz teremos os nossos pecados perdoados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Que Deus te abençoe.